If ever I had a feeling. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a um ano extremamente importante para vocês, o terceiro ano, terceira série do ensino médio, que a gente possa fazer deste ano um ano extremamente proveitoso. Eu sei que não é da forma como vocês gostariam, não é da forma como nós, professores, escola, gostaríamos, principalmente por se tratar aí de um ano tão importante, tão emblemático na vida de vocês, que é essa terceira série, do ensino médio. A gente trabalha, a gente faz aulões, a gente faz intensivos, provas, tudo pensando aí em melhorar o desempenho de vocês, auxiliar vocês a passarem nesses vestibulares e principalmente no Enem. Todo esse esforço, ele continua sendo feito, de forma remota, mas a gente sabe que seria muito melhor se nós pudéssemos estar aí nas escolas. Mas infelizmente, não tem muito o que fazer. Infelizmente é a nossa realidade atual, então acho que a gente precisa, eu sempre falo para as pessoas que estão com problemas à minha volta ou que venham relatar qualquer tipo de problema para mim, eu falo, beleza, esse é o problema está posto, a situação está posta, qual que é a solução? Vamos focar na solução, porque se a gente foca na solução, a gente muda a visão, a gente muda a perspectiva do problema. Então é importante que a gente pense na solução e como como eu vou encarar isso, como eu vou encarar a resolução desse problema. E para vocês agora que estão na terceira série do ensino médio, que tem aí uma baita de uma responsabilidade, uma baita de uma pressão, não só dos pais de vocês muitas vezes, às vezes da escola, às vezes até mesmo de vocês mesmos, a gente acaba se pressionando demais também. É um ano muito importante, então vocês precisam pensar por um viés mais positivo, por mais que nós estejamos aí nessa pandemia, nessa situação de isolamento, está quase fazendo aniversário, que a gente está nessa situação, atualmente bem mais frouxa, de forma bem mais frouxa, porque as pessoas têm saído mais às ruas, enfim, parece que tem esquecido um pouco, dos efeitos da doença e tudo mais, mas a gente precisa então encarar isso de uma forma positiva. Qual é essa forma positiva, eu vejo, Muitos alunos, muitos de vocês, desde lá do 9º ano, e aqui é interessante porque, nossa, eu tô junto de vocês desde o 9º ano. Fiquei um pouco afastada ano passado, mas estou junto de vocês desde o 9º ano. Essa é a minha primeira turma que eu faço toda essa trajetória, ali no Silvio de Mello. Acompanho desde o 9º até agora a terceira série. Vocês perguntam muito na sala de aula se pode assistir videoaula, indica, professor, indica um vídeo bacana que eu possa assistir, que ajude no seu conteúdo para poder estudar em casa. E eu sempre indico para vocês, e não tenho problema nenhum em falar nisso, falo aqui abertamente, principalmente de um canal que eu amo muito, indico para vocês desde o 9º ano, que é o Parabólica. E continuarei indicando, que o canal dele é fantástico e ajuda muito os alunos. Então, vamos pensar por esse lado, positivo. Qual a vantagem desse vídeo? Qual a vantagem da aula gravada? É você pausar, é você conseguir fazer o seu relatório de forma mais tranquila, Você pausa o vídeo, escreve, ou depois, eu quero assistir só a aula, depois eu volto, assisto novamente para poder fazer o relatório. Os alunos de terceiro ano geralmente têm o costume de pedir para poder gravar a aula, Isso era um costume normal, assim, dos alunos do terceiro ano, pedir para gravar a aula para depois poder assistir. Então, pense por esse lado positivo, Agora você pode pausar essa aula, pode rever essa aula, isso faz com que seja mais fácil,
Apesar de que nós sabemos que o rendimento, meninos, isso é impossível. O rendimento não é o mesmo, né? Não é o mesmo. Não é o mesmo. Vocês muitas vezes não têm a mesma interação que vocês poderiam ter em sala de aula com o professor. Muitas vezes, até muito mais por falta de iniciativa de vocês mandarem mensagem, né, pro professor no WhatsApp, tirando dúvidas. E quando a gente recebe essas mensagens, podem ter certeza que a gente fica extremamente feliz. Eu, pelo menos, acho maravilhoso quando vocês mandam as mensagens, principalmente quando é mensagem de voz, que a gente pode matar aí um pouco a saudade aí de vocês. E explicar o conteúdo, tirar a dúvida de vocês. Então, por favor, meninos, não se sintam acanhados, não sintam vergonha, não fiquem com medo, né? Nós estamos disponíveis para vocês dentro desse horário aí da escola, a gente está disponível. Muitas vezes a gente responde até, principalmente os alunos de terceiro ano, a gente sempre responde depois da hora também, porque a gente sabe, muitas vezes, que a realidade, né, dentro dessa pandemia é outra. Às vezes você precisa trabalhar no momento em que tem aula, então você vai assistir só depois, e a dúvida surge depois, surge à noite. Então a gente está aqui disponível para poder ajudar. Não se esqueçam que eu estou aqui como facilitadora para vocês, né? E a minha intenção, a minha ideia é de facilitar o acesso ao conteúdo de história para vocês. Então abusem disso, tá? Não se esqueçam, beleza? Coisas que são importantes a gente ressaltar, principalmente que vocês chegaram agora nesse patamar de terceira série do ensino médio. Vocês já viram, imagino que alguns de vocês tenham feito, nem sei, né, se vocês fizeram o Enem esse ano, ou se resolveram não fazer por conta, né, da pandemia. Mas vocês têm acesso à prova e dá para perceber, por meio da análise, né, dessas questões, que tem caído cada vez mais, desde o ano passado, questões relacionadas ao conteúdo da primeira e segunda séries, né? Lembra que desde a primeira série eu falo para vocês, meninos, guardem todo esse material, guardem o portfólio disso, porque lá na frente isso pode ser útil para você. Você pode revisar esse conteúdo. Então aqui, meninos, chegou a hora, né? Chegou a hora de vocês pegarem esse material que vocês guardaram, né? Eu tenho certeza que vocês guardaram, todos guardaram, e estudar e revisar esse conteúdo, tá? Alguns conteúdos importantes nós ainda vamos ver aqui esse ano e que estão dentro daquela ideia que eles têm cobrado mais, né? Que se vocês pegarem, por exemplo, a prova do Enem desse último final de semana, vocês vão ver que caiu coisas que não caíam mais, tipo Grécia, Roma, caiu uma questão sobre Grécia, caiu uma questão sobre Roma. Geralmente isso caía na prova da UEG ou na prova da UFO, o Enem não cobrava muito Grécia e Roma, pelo menos não em história, às vezes em filosofia sim, mas em história não. Então agora eles estão cobrando, né? Grécia, Roma, cai, história moderna, né? Portanto, aí muito do conteúdo que nós vimos ano passado, antigo regime, iluminismo, nessa perspectiva que a gente ainda vai continuar, e daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como que vai funcionar aí os conteúdos do terceiro ano desse ano, tá bom? Então, peguem o material de vocês, revisem, para que vocês consigam aí ter um bom desempenho lá no Enem. Certinho? Então, olha só, regras que permanecem da mesma forma, né? Os relatórios que vocês já estão mais do que habituados a fazer, tá? Então, sempre, todas as aulas de história, relatório. Claro que nessa daqui, na primeira aula, não precisa fazer, porque a apresentação de conteúdo, a apresentação das regras é muito mais uma conversa, né? Pra gente aí retomar as nossas atividades. Mas a partir da próxima aula, né, da primeira aula de conteúdo, relatório da mesma forma como vocês sempre fizeram, tá bom? Isso é importante. Eu aconselho que agora vocês se tornem um hábito fazer mais mapas mentais, tá? Porque isso auxilia aí na organização do raciocínio, do pensamento e ajuda vocês a estudar aí para o vestibular e para as provas, né? Apesar de a gente ainda não saber como que essas provas vão acontecer, a gente sabe que elas vão acontecer,
tá? Então, vocês vão utilizar esses relatórios, como vocês já fazem, para poder estudar. Também ainda não sabemos como nós iremos recolher esses relatórios de vocês, se vai ser pelo WhatsApp, se vai ser pela plataforma, né? Alguma plataforma, enfim. Na medida em que a gente for descobrindo essas informações, a gente vai passando isso para vocês. Como eu disse, ainda é um ano muito nebuloso, que a gente ainda precisa definir várias coisas, né? Um ano ainda um pouco incerto. Mas a gente sabe que a gente vai recolher, a gente vai pedir de alguma forma. Então, não deixe para a última hora, não deixe acumular, tá? Para que depois vocês não corram o risco de entregar as coisas faltando e prejudicar na nota de vocês, né? Ou ter que fazer correndo e não fazer bem feito. Neste ano, vocês precisam se preocupar, acima de tudo, né? Além, sobretudo, a nota de vocês, é preciso que vocês se preocupem com a qualidade, com o conteúdo, com aquilo que vocês estão aprendendo, porque vocês estão no terceiro ano, tá bom? Sem pressão, mas já pressionando, tá bom? Vem aqui para nossa apresentação para eu colocar para vocês os conteúdos que nós vamos estudar ao longo desse primeiro semestre e explicar como vai funcionar, tá bom? Então, nós temos aqui na nossa apresentação, vamos aqui para a terceira série, conteúdos, primeiro semestre. Então, nós vamos fazer inicialmente uma revisão de um conteúdo que ficou pela metade no ano passado, que é o conteúdo de Revolução Francesa. Acabou que nós trabalhamos apenas aí a primeira parte dessa Revolução Francesa, né? Então, nós vamos recapitular, vocês vão assistir novamente a aula de Revolução Francesa, né? A primeira parte, e logo em seguida eu irei publicar a segunda parte da aula da Revolução Francesa, que inclusive já estava gravado aí, que acabou não sendo divulgado, tá bom? Ai, Vanessa, mas eu já fiz relatório dessa aula, eu vou ter que fazer de novo? Não necessariamente, né? Se você tiver aquele relatório ainda, se você conseguir anexar ele a esse relatório, a esse portfólio, né, que porventura vocês têm que entregar por conta aí, né, em WhatsApp ou plataforma, enfim, faça um relatório novamente ou pegue o relatório e vá só fazendo anotações extras, né, revisando. É importante porque, como eu disse para vocês, história moderna é um conteúdo que está caindo bastante agora no Enem. Então, para a gente conseguir entender a lógica disso tudo, a gente precisa entender essa Revolução Francesa, tá bom? Então, por isso a gente vai recapitular e vai aí aprofundar um pouquinho, estudando a segunda parte da aula da Revolução Francesa, tá? Depois nós vamos ver o período napoleônico. O período napoleônico é muito importante para compreender a vinda da família real portuguesa para o Brasil, a transmigração da família real para o Brasil. E logo em seguida entender como se deu essa transição para o Brasil Império, né? Como se deu a independência do Brasil, quais as características desse Brasil Império, do primeiro reinado, do segundo reinado, período regencial, quais as características políticas, quais as características econômicas. Considero extremamente importante, vocês sabem disso, vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar em história, né? História do Brasil, já falei isso para vocês em outras oportunidades. E aqui a gente vai se aprofundar, então nós vamos nos aprofundarmos nesses estudos para a gente entender aí esse nosso passado histórico brasileiro, né? E eu considero de extrema importância, principalmente nesse contexto político que nós vivemos, tá? Depois nós vamos falar sobre a transição do Brasil Império para o Brasil República. E aqui, meninos, eu quero fazer um parênteses, porque esses 3 pontos que eu li aqui, inicialmente, essa revisão, a transmigração da família real para o Brasil e o Brasil Império, são conteúdos que, teoricamente, pertencem à segunda série do ensino médio, tá bom? Por conta de uma série de fatores que vocês sabem, da pandemia, enfim, o conteúdo de vocês acabou atrasando um pouco mais daquilo que deveria, né, ser atrasado, que daria para atrasar,
mas são conteúdos importantes, então a gente vai fazer vai dar um passozinho para trás, né? Não dá em história pra gente romper uma linha de raciocínio, uma linha cronológica, porque uma coisa depende da outra. Então, para eu estudar a vinda da família real portuguesa, eu preciso entender o período napoleônico. Para eu entender o período napoleônico, eu tenho que ter entendido a Revolução Francesa e assim sucessivamente, porque tudo é um processo histórico, não é mesmo? Então, para isso, a gente vai ter que voltar um pouquinho. Mas não tem problema, né? Eu não estou preocupada com isso, porque terceiro ano a gente tem uma série de outras estratégias, como os aulões, né? Que a gente já falou aqui, o intensivo, e que, se tudo der certo, a gente vai fazer, né, presencial no semestre que vem. Então, isso facilita para a gente conseguir ver todos os conteúdos do terceiro também, tá bom? Conteúdos especificamente do terceiro, Brasil República, né? Aqui República Velha, que a gente vai entender por que esse termo, República Velha, e que na verdade a gente usa hoje em dia muito mais a Primeira República, né, do que esse termo República Velha. Falaremos então sobre as transformações políticas e sociais, os conflitos que existiram nesse período da República Velha, principalmente um que anda se falando bastante atualmente, que é a revolta da vacina, por conta aí da vacina, né, do coronavírus. Tem se falado bastante desse evento histórico que aconteceu aí nessa Primeira República, chamado Revolta da Vacina. Vamos falar sobre Goiás, né, na República Velha. Isso aqui é importante principalmente para a galera que vai prestar o vestibular para a UEG, né? O vestibular da UEG cai História de Goiás, né? Ele não cai, alguns outros vestibulares, né, que vocês costumam fazer, né? Os alunos ali do Silvio Melo gostam muito de fazer a UFO também, né? Na UFO também não cai História de Goiás, mas na UEG cai, né? E muitos de vocês também fazem vestibular lá. Inclusive depois, acho interessante, se vocês aí, se a gente não tiver uma plataforma específica, tudo depende de como essas informações vão ser repassadas pra gente nos próximos dias, mas que a gente tenha um e-mail ou alguma forma de que eu possa enviar para vocês alguns materiais extras, né? Muitos alunos, alguns não estão nem aí, outros já interessados, já, né, visionários, pensando lá no vestibular, lá na frente, gostam desse tipo de material. Então, tem uma apostila sobre História de Goiás que eu posso disponibilizar para que vocês possam estudar aí, especificamente para o vestibular da UEG, tá bom? Vamos falar aqui sobre a Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, a crise econômica de 1929. Aqui são temas extremamente importantes, interessantes. Vocês, alunos, costumam gostar muito disso, né? Viram isso lá no 9º ano, lembra quando a gente falou sobre a Primeira Guerra lá, sobre a Segunda Guerra? Aqui a gente vai falar novamente, tá? Aqui talvez a gente se aprofunde um pouco mais nesses conteúdos, para a gente entender melhor essa conjuntura política, né, sociopolítica, mas a gente vê aí tudo novamente, né, esses conteúdos bacanas, conteúdos legais que vocês, eu tenho certeza, né, que eu me lembro, vocês gostavam bastante. Então, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, a crise de 1929, o surgimento, né, a ascensão do totalitarismo, desses governos totalitários, principalmente o fascismo e o nazismo, mas existem outros que a gente vai comentar depois. A Segunda Guerra Mundial, que é a mais famosa, que os alunos mais gostam de estudar. E aí depois a gente volta para o Brasil, para o período da Era Vargas, né? E aqui, meninos, é interessante destacar porque há muito tempo se cai Era Vargas, né? Ou pelo menos alguma questão sobre Vargas, não interessa se era só o período da Era Vargas em si ou se era depois no seu governo eleito, né? Mas caía esse Getúlio Vargas e nos últimos anos não tem caído nada, né? Tem caído muito pouco de Brasil, essa é a verdade, tem caído muito, como eu disse, história contemporânea, história moderna, história antiga, história medieval no ano passado, no de 2019, caiu história medieval, principalmente cruzadas, eles adoram cruzadas para o Enem, mas geralmente eles têm esquecido o Brasil e história contemporânea, mas a gente precisa estudar assim mesmo, porque como
Não dá para ter mais uma noção de quais conteúdos que mais caem, porque houve essa mudança, né, nesses últimos 2 anos. Então é importante a gente, quanto mais conteúdos nós tivermos, e conteúdo de qualidade, obviamente, mais chances a gente tem de acertar essas questões na prova, tá bom? Então esses são os conteúdos de vocês do primeiro semestre, são os conteúdos que nós iremos abordar. E como eu já adiantei aqui, inicialmente a gente vai ver, né, nossa primeira aula da semana, aula mesmo, nós vamos ver novamente a nossa aula sobre Revolução Francesa, para a gente conseguir pegar aí essa linha de raciocínio para continuar os demais conteúdos, tá? No mais, meninos, espero que vocês tenham entendido. Desejo mesmo de coração que vocês tenham um ano excepcional e que a gente possa voltar a ter aulas presenciais, porque eu tenho certeza que está todo mundo desejoso que isso aconteça, né? Tanto os professores quanto os alunos, principalmente em se tratar de terceiro ano, último ano na escola, um ano muito importante, um ano que vocês precisam de ter essa vivência escolar, né, que depois faz uma falta, né, depois vocês vão sentir falta disso. E qualquer dúvida, meninos, que se quiserem conversar, e de angústias, como é um ano muito angustiante para vocês, vocês precisam aproveitar essa proximidade que muitas vezes alguns têm com os professores, para poder conversar, para poder se abrir, falar sobre os cursos, sobre as universidades, né? E quando a gente está na escola é mais fácil. A distância depende mais de vocês, né? De vocês procurarem a gente, mandar mensagem. Então a gente fica aguardando isso, tá? Não se sintam acanhados, ok? No mais é isso. Espero que tenha ficado claro, tá? Estou morrendo de saudade de todos vocês. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.